uma criança passa a ser adolescente e o adolescente um adulto? É difícil saber o que realmente define a maturidade de uma pessoa que não está só no desenvolvimento do corpo, mas também da mente. Pois é, e os pais, hein? Qual será o papel deles nesse processo? Sobre esse desenvolvimento pleno da criança, a nossa colega Gisele Camargo conversou com o educador Marcos Meyer. A adolescência é o período que vai dos 10 aos 19 anos, pelo menos é o que diz a Organização Mundial da Saúde, mas na prática não tem sido bem assim. Tem muitos jovens que insistem em manter um comportamento adolescente para desespero dos pais, e é sobre isso que a gente conversa com o educador e psicólogo Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia. A adolescência tem se tornado um período mais estendido aí. Tem até alguns estudos que mostram que ela dura um pouquinho mais, né? É, a recomendação, inclusive, para os médicos e psiquiatras americanos, os psicólogos, é que haja uma extensão da adolescência, que vá até os 25 anos de idade. É importante a gente entender o que realmente é essa adolescência. A adolescência é um período de transformações espirituais, emocionais, físicas, sociais. E as físicas a gente conhece bem, a gente chama de puberdade. Então são as transformações hormonais, os pelos começam a crescer, a voz do menino começa a ficar grossa, a menina começa a desenvolver os seios. Então esse período de transformação física é a puberdade. Só que as mudanças emocionais, a gente chama tudo isso então de adolescência. A puberdade está dentro da adolescência. E a adolescência, uma das características é essa dependência dos pais, ainda precisa da opinião deles, do dinheiro deles. E a gente vê que hoje, cada vez mais, o jovem está primeiro terminando a faculdade, alguns terminam a pós-graduação, para depois ingressar no mercado de trabalho. Esse seria o principal motivo, porque antigamente, com 18 anos, um rapaz, por exemplo, já tinha o seu salário, já não dependia mais financeiramente dos pais. Como antigamente a gente podia começar a trabalhar, inclusive com carteira registrada com 14, 13, 12 anos às vezes, isso significava que com 18 já tinha experiência, já era um profissional. E aí, claro, já estava independente dos pais. Essa é uma das características. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, muitos jovens, mesmo tendo vida profissional já, ainda são dependentes emocionalmente dos pais. Essa ligação é muito forte. E esse passa a ser um problema. O que a gente precisa orientar aos pais? Para desenvolver a autonomia dos seus filhos desde pequeno. Vai crescendo, vai desenvolvendo cada vez mais autonomia. Para chegar lá pelos 19, 20 anos, já toma as decisões, já tem responsabilidade, já faz isso por conta própria. Se não fizer, essa necessidade do jovem continuar precisando dos pais passa a ficar muito longa. E às vezes, casa, é um profissional e ainda depende de papai e mamãe. Mas tem muitos pais que precisam disso, parece, né? Que enquanto os filhos estão ali, eles têm o controle, digamos assim. Essa dependência emocional, na verdade, é uma codependência. A gente chama isso de simbiose, onde as vontades se misturam, o rapaz, a moça não sabe nem qual é o curso que gostaria de fazer na universidade, mas sabe o que a mãe gostaria que ele fizesse, que ela fizesse. Então, essa dependência, ela é mútua, e aí os pais pensam assim, puxa, ele é a realização dos meus sonhos, né? É um problema muito grande, porque se o filho for a realização dos sonhos do pai, o pai não está se realizando como pessoa, como profissional, mas está na expectativa de que o filho resolva isso. Mas não vai acontecer, porque cada um tem a sua própria vida. E se acontecer, é pior, porque daí essa interdependência passa a trazer frustração. E por quê? Porque a pessoa não está se realizando, está realizando o desejo do outro. E o Freud, o pai da psicanálise, inclusive diz que isso que é escravidão. Escravidão é viver o desejo do outro e não o seu próprio. Agora, se a gente vê a adolescência durando até mais tarde, se estendendo aí, como a gente colocou, a gente vê ela começando mais cedo também. É comum ver, principalmente meninas, eu tenho essa impressão, de 8 anos, que já tem um comportamento de adolescente mesmo, que parecem não ligar mais para as coisas de infância e estar mais preocupadas com questões de vaidade, enfim, mais próprias da adolescência, né? É verdade, existe sim. A gente ainda não está divulgando isso com uma regulamentação, algo assim mais sério, mas a gente tem percebido já
que muitas crianças estão sofrendo uma erotização precoce. Então, já tem que se comportar como um menino, já tem que se comportar como menino, não, o menino se comportando como homem, a menina se comportando como mulher, já falando em namorado, em ficar, e com uma idade muito pequena. Deixa brincar, deixa fazer bagunça, invista esse período da infância na infância e não trazer essa erotização para antes. Tem famílias fazendo festa de aniversário de crianças com 5 anos de idade no salão de beleza. Então as menininhas vão lá, se arrumam, voltam para casa e tem um fotógrafo contratado para fazer o book das meninas. Então isso foi a festa de aniversário de 5 anos. Qual foi o foco? Qual foi a mensagem principal passada para as crianças? Tem que ser bonita. Você tem que ser bonita, tem que ser magra, tem que estar bem apresentável. Não, deixa fazer bagunça. Você tem que ir para a festa de aniversário, voltar suado, cansado, às vezes até com fome, né? Que nem comeu direito os bolos e os salgadinhos, tá? Só brincou. Isso sim é infância. Cada coisa no seu lugar. Até porque a infância não volta mais, né, Marcos? Não Obrigada volta mais. pela participação. Joia. Esse foi o nosso bate-papo com o educador e psicólogo Marcos Meyer para o Bom Dia Paraná.